Deputado federal João Lira. Deputado, 14ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. A situação em Alagoas não são das melhores nesse momento, principalmente com a enchente que aconteceu há um ano atrás. E como se não bastasse, um inverno rigoroso volta a castigar. O senhor, como empresário, pôde ajudar a nossa querida Lajinha, mas nesse momento, qual é a situação? O que é possível ser feito por parte da bancada federal pelos municípios alagoanos? Olha, eu acho que nós temos a obrigação, a bancada federal tem a obrigação de ajudar no que for possível para que Alagoas volte a ter um estado no interior compatível com os dias de hoje. Alagoas vem desde a cheia do ano passado sofrendo demais no interior. Eu refiz a Lajinha, mas foi uma coisa toda pessoal, porque eu tinha uma promessa a cumprir com aquele meu povo de união, com aquele meu povo daquela região, é não faltar nunca com o emprego da Lajinha. Eu botei isso na unha, banquei o menino, fui para frente de serviço, toquei o pau e rodei a Lajinha. E para seu conhecimento, a Lajinha moeu mais do que o ano passado. Sem cheia, com cheia esse ano, na reforma nós moemos mais. Nós fizemos uma safra maior, acabamos a safra agora, uma safra maior do que o do ano passado. Mas isso é especificamente o caso da Lajinha. Nós temos de olhar o caso de Alagoas. É triste ver a população de Alagoas toda na zona da enchente, ainda em barracas terríveis, horrível. Precisa que alguém tome o pulso de tentar realizar da forma que eu fiz a Lajinha. Agora, de outras maneiras, de outras formas, não se realiza não. Só se realiza se tomar o pulso, tomar paixão por aquilo que está fazendo. E eu não quero aqui ir diretamente no governo, mas eu acho que a administração do estado de Alagoas é que tinha de tomar o pulso disso. Porque não tenha dúvida, o governo federal está acessível em envio de recursos, a tudo. Eu sei o que está flexível. Agora, o que não pode é a falta de organização lá, de administração, a maneira como é. Não pode. Sinceramente, não estou aqui criticando o governo de Alagoas de forma nenhuma. Eu sei que é difícil arranjar gente capacitada. O governador precisa arranjar gente capacitada, com condições e erguer tudo isso. 2, 1. Deputado Renan Filho, 14ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. A presidente Dilma teve o primeiro encontro com os prefeitos. O senhor, como parlamentar federal e, acima de tudo, um estado que vem sofrendo, não só com as enchentes de um ano atrás e agora com o inverno que volta a castigar. Qual é a sua avaliação desse encontro e das solicitações dos prefeitos, principalmente no que tange PEC 29, federalização, a rediscussão do Pacto Federativo, piso do magistério, são pleitos necessários para os municípios e o senhor que foi prefeito? Olha, Rudney, a marcha dos prefeitos é importantíssima. Essa 14ª marcha marca mais uma vez os pontos importantes do municipalismo brasileiro. É muito importante que os municípios venham a Brasília, apresentem as demandas, mostrem para o governo federal, para o Congresso Nacional, a verdadeira necessidade dos municípios brasileiros, sobretudo os municípios mais pobres, menores, que sobrevivem de transferência de renda, de recursos federais. Portanto, é muito importante a aprovação da emenda 29, uma melhor distribuição dos royalties do petróleo, para que todos os municípios participem da riqueza brasileira. É importante também que os municípios se mobilizem para que o governo federal pague os restos a pagar empenhados, porque as obras foram realizadas, iniciadas, precisam ser concluídas. Não dá mais para no Brasil a gente acompanhar sempre obras se transformarem em elefantes brancos sem conclusão. É muito importante que o governo federal dê as respostas, cumpra a sua missão, porque os municípios estão precisando muito. É verdade que o FPM esse ano vem melhorando, o Brasil está saindo da crise, voltando a crescer rapidamente. No ano passado crescemos mais de 7%, a expectativa é que esse ano cresçamos 5%, então isso melhorará a arrecadação dos municípios. A presidente Dilma reconheceu hoje que o país precisa controlar a inflação
para continuar garantindo os direitos das classes, sobretudo as classes mais pobres, as classes C, D e E, que têm tido mais condição de consumir, de se alimentar, de se vestir, de viver melhor com mais dignidade no Brasil. Eu acho que um país, para ser rico, ele precisa cuidar bem de quem mais precisa, e os municípios nordestinos, a população do Nordeste brasileiro está precisando bastante. Deputado federal Arthur Lira. Deputado, 14ª marcha dos prefeitos a Brasília. Hoje o senhor está num outro cenário, um cenário federal do qual o municipalismo necessita e a burocracia muitas vezes impera diante de determinadas situações. Questão das enchentes. O que os prefeitos nesse momento podem contar com o trabalho do deputado Arthur Lira? Olha, primeiro há de haver e tem que ser feito justamente um pacto entre os prefeitos, entre o governo de Alagoas, o governo federal, para que situações de calamidade pública elas tenham uma atuação imediata do poder público, para que o socorro, a necessidade seja feita naquele exato momento. Com relação à minha atuação nisso, além de defender aqui no Congresso Nacional uma frente única de combate às calamidades e tragédias, eu apresentei esse projeto na Comissão de Prevenção de Calamidades, está podendo relatar a medida provisória número 526, que trata dos problemas que existiram no Rio de Janeiro. Existiram tragédias em Pernambuco, em Alagoas e no Rio de Janeiro mais recentemente. E a medida provisória 513, que tratava de Alagoas e Pernambuco, exigia um elenco de situações para que aqueles que foram prejudicados, aqueles que foram atingidos, aqueles que tiveram seus bens dilapidados pela catástrofe, não tiveram acesso ao poder público no que se diz respeito ao ressarcimento ou à ajuda ou financiamento para recomeçar a sua vida, seja pequeno, médio, micro produtor ou grande produtor. Ou seja, burocracia. Ok, 3, 2, 1, tá ouvindo? Senador Benedito de Lira. Ok? Beleza. Senador, pode-se dizer que o senhor tem uma larga experiência como parlamentar. Sua vida pública é muito extensa. O senhor também foi prefeito. 14ª marcha de prefeitos a Brasília, que mais uma vez vem aqui com uma série de reivindicações. PEC 29, Pacto Federativo, situações adversas de enchentes no estado de Alagoas. Esse papel, esse grito que os prefeitos estão dando aqui, ajuda em alguma coisa? Olha, todo processo de pressão ajuda. O governo precisa receber pressão. O governo, ao estar se instalando, ele tem agido em determinados momentos com muita rigidez com relação aos municípios brasileiros. Haja visto agora essa última decisão da presidente Dilma, quando ela tornou sem efeito as emendas do ano de 2007, 2008, responsabilizando os municípios quando menos responsabilidade eles têm, porque as coisas muitas vezes não acontecem por causa da Caixa Econômica. Isso realmente foi muito ruim, até porque isso dá uma desmoralização nas emendas parlamentares. As emendas parlamentares pedem credibilidade, mas eu espero que amanhã a presidenta, ao fazer uma visita ao encontro dos prefeitos, ela possa dar algumas informações para um processo de compensação. Eu estou solidário com os prefeitos, apresentei um projeto de lei do Senado, fazendo com que os municípios brasileiros com população inferior a 50 mil habitantes ou até 50 mil habitantes possam ficar isentos na assinatura dos contratos e convênios para reabilitar as emendas que amanhã possam ser colocadas à disposição do município. Não é justo, por exemplo, que o município simplesmente, porque está no calque hoje, e ontem estava bem e hoje entrou no calque, amanhã ele não possa assinar contratos e convênios das emendas empenhadas dos parlamentares para com as prefeituras brasileiras. Eu espero que o Congresso Nacional, e mais precisamente o Senado, possa analisar essa emenda e aprovar esse projeto de lei, melhor dizendo, projeto de lei complementar, para que dê mais tranquilidade aos prefeitos, até porque já existe na legislação brasileira algum dispositivo que, a proporção que a obra é iniciada e mesmo entrando no cálculo, não haverá solução de continuidade na liberação do recurso. Então, já existe constitucionalidade nessa matéria do senhor, então? 3, 2, 1. Deputado, 14ª marcha dos prefeitos a Brasília já virou praticamente
um evento do calendário em Brasília. O que é possível nesse momento avaliar a situação caótica que os municípios vêm vivendo? O que o senhor acha que vai dar para tirar dessas marchas de sensibilidade por parte do governo federal? Olha, vamos ouvir a pauta dos prefeitos. É claro que a saúde é uma que está na pauta, a questão da saúde, a emenda 29, a questão da educação, do piso dos professores e outras pautas, a questão das emendas que estão aí esse ano, ou começa até o mês que vem ou perde. E estamos aí para debater com os prefeitos todas essas questões e ver a melhor solução, ver a melhor alternativa, que o governo federal se envolva cada vez mais junto aos municípios, se envolva com recursos, se envolva chegando junto. E o governo federal costuma muito apoiar os estados, mas os municípios, infelizmente, estão ficando um pouco longe do pensamento do governo federal. Precisamos apoiar os municípios e fazer essa parceria. Prefeito Bruno Loureiro, da cidade de Japaratinga. Se escreve Japaratinga. Ouviu, Denis? Porque senão o Denis lá... Prefeito Bruno, nesse momento é possível fazer uma avaliação dessa 14ª marcha a Brasília? Quais os resultados positivos? O que fica de negativo daqui, num contexto geral desta marcha na capital da República? Positivo é aquela velha esperança que o gestor público tem, que tudo sempre irá melhorar. Agora, na parte negativa, é porque toda vez se gera muita expectativa em cima da marcha, agora que geralmente os pontos primordiais que são para ser resolvidos, solucionados, concretizados, geralmente esses pontos eles são desconversados, eles são deixados de lado. Veja bem, nós viemos aqui, como eu sou o 3º mandato, sempre que a gente vem com uma esperança enorme. Realmente eu me decepcionei, porque a presidenta, naquele momento, a gente esperou que ela tivesse uma posição mais concreta com respeito principalmente à emenda 29, mas foi dito de que a emenda 29 só sairá se acontecer um novo imposto. E nós, enquanto município, enquanto gestor, nós temos passado com dificuldade enorme para manter a saúde nos nossos municípios. E aí, esse foi um fato que deixou a mim próprio, meio decepcionado. Com respeito aos royalties também, se fala muito que é prejudicial aos estados produtores, quando na realidade eu não vejo isso, até porque esse pré-sal, ele é do país e não de Espírito Santo, Rio de Janeiro, etc. E mais uma vez a presidenta, e como nós vimos ainda há pouco, o nosso diretor, coordenador da bancada dizer que é impossível derrubar o veto, e bom, enfim. Então, para mim, realmente, eu estou meio descrente, estou descrente, amanhã ainda tem alguma coisa, mas não me deixou feliz